Aleluias. Gostaria de convidar o Leandro, nosso irmão querido e abençoado, que vai trazer a palavra desta manhã para nós. Amém? Que o Senhor possa mesmo te usar com autoridade e verdade do Espírito Santo. Amém? Já cumprimentei todo mundo, paz do Senhor aí, bom dia. Bom dia. Gente, vamos abrir em Gálatas 5, 22. Todo mundo abriu? Amém? Amém. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. A gente vai trabalhar em cima desse texto. O intuito da gente desenvolver esse assunto é porque quando a gente fala de comportamento, conduta cristã, automaticamente existem algumas confusões que é feita dentro da igreja. Às vezes algumas coisas ficam mal explicadas, algumas coisas ficam sem entendimento. Então nossa ideia é clarear um pouco as ideias, a gente ficar mais convicto daquilo que a gente precisa fazer e entender que nós somos dependentes do Espírito Santo para que gere essas atitudes em nós. Então a ideia nossa é explorar esse tema com bastante clareza, sem pressa. A nossa ideia é esmiuçar o máximo para que a gente absorva o máximo possível dessa palavra. Como introdução desse tema, eu queria que a gente pensasse a respeito de uma coisa. Quando a gente fala de uma ética e moral que a palavra de Deus exige de todo aquele que é crente, que é regenerado, nascido de novo, por algum motivo a gente às vezes confunde isso, e é uma linha bem tênue para a gente tentar entender uma coisa e outra, como se a gente tivesse algum mérito naquilo que a gente precisa fazer. E a gente não pode confundir isso. Então eu quero abrir esse tema com essa confusão que às vezes existe na cabeça das pessoas. Esse conceito de que, se de alguma forma a gente tem algum mérito naquilo que a gente faz, ele já foi explorado lá no início da igreja primitiva, numa heresia chamada pelagianismo. Essa heresia, ela dizia que nós temos mérito, que a gente pode conquistar a nossa salvação. Mas isso não é verdade. A nossa salvação, ela vem única e exclusivamente de Deus. Se nós estamos aqui hoje, não foi a gente que veio até Deus, foi Ele que foi até nós. Então, se a gente tem alguma virtude na nossa vida, é por causa dele e não por causa de nós. Então eu queria deixar isso bem claro para a gente iniciar esse assunto, porque nós vamos falar muito aqui de comportamento, de como que a gente tem que ser como cristão, nossa postura, mas a gente tem que sempre lembrar que por trás dessa postura precisa existir uma dependência do Espírito Santo para transformar a nossa vida. Então, vamos já começando desconstruindo um pouco essa ideia que às vezes está na nossa cabeça. A gente não pode pensar que nós temos mérito na nossa salvação. Então, eu quero ler um pouco aqui o resumo que eu fiz, e aí depois que eu vou ler e depois eu vou dar uma explicada em cada parágrafo aqui. Quando nós cremos que Jesus, sendo Deus, se fez homem, morreu em nosso lugar e ressuscitou entre os mortos, nós somos salvos, quando a gente crê. Isso está em Romanos 10, 9. E isso é a coisa mais importante que pode acontecer na vida de qualquer pessoa: ser perdoado por Deus e receber o dom da vida eterna. Até aqui, sem nenhuma novidade, né? A gente entrega a nossa vida para Cristo, reconhece que Ele morreu no nosso lugar e aí nós recebemos a vida eterna. Beleza. Isso é o primeiro momento que acontece em toda pessoa que entrega a sua vida para Cristo. Só que quando a gente fala da salvação, dessa obra que Cristo tem na nossa vida, a gente não pode pensar especificamente só nesse episódio, tipo, eu sou salvo, daqui eu vou direto para o céu.
como se não tivesse um meio do caminho. Só que esse meio do caminho ele existe. Nós estamos vivendo ele agora. Então, quando a gente recebe esse dom da salvação através dessa confissão que está escrito lá em Mateus 16, aquele que crer e confessar com a sua boca que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos será salvo. Então, esse conceito ele é básico e o princípio da conversão. Só que dentro dessa obra redentiva de Cristo existem outros processos que a própria Bíblia aborda e nós vamos trabalhar nisso também. Então, nós recebemos o dom da salvação e o que fazer com isso agora? A gente recebe e agora beleza, eu estou salvo e tudo bem, vou viver minha vida do meu jeito e está tudo certo. Não é assim que funciona. Dentro desse pacote, vamos colocar aqui entre aspas, da salvação, existe uma obra chamada regeneração. Existe uma obra de Deus chamada glorificação. Então, todo esse pacote da salvação, ele envolve santificação, regeneração e por fim a glorificação, que é a segunda vinda de Cristo. Então, quando a gente trabalha nesse aspecto mais abrangente desse pacote da salvação, a gente percebe que dentro disso existe a santificação. E a santificação, volto a dizer, não é a gente que produz, é o Espírito Santo que produz em nós. Porque uma coisa também que eu quero já aqui também adiantar, para a gente continuar caminhando nisso com a ideia bem formada. Quando a gente fala de santificação e essa parte toda, também existe uma certa confusão nisso. Porque, aonde vai a parte, qual é a minha parte que eu tenho que fazer, qual que é a parte de Deus, como que isso funciona dentro do nosso relacionamento com Deus. E às vezes a gente tem aí também uma certa confusão nesse tema. Então quando a gente fala de se santificar, a gente precisa lembrar de uma coisa. Quando Adão cometeu o pecado original lá no Éden, aquilo ali deturpou o relacionamento do homem com Deus. Aquilo ali gerou o pecado que até hoje acompanha cada ser humano. Esse pecado, ele continua em nós, mesmo depois de receber a Cristo. Lutero, ele tinha uma frase que para mim resume muito bem isso que a gente está falando aqui. Ele dizia assim, eu vou tentar arriscar aqui meu latim, gente, mas é só para brincar um pouquinho. Ele dizia assim, sim justus et peccator, que quer dizer simultaneamente justo e simultaneamente pecador. Por quê? Nós permanecemos pecadores, só que com uma diferença. Por causa de Cristo, eu sou santo. Então, o nosso mérito de santidade vem de Deus, porque eu continuo sendo pecador. Então, essa dupla, se eu posso chamar assim, não é bem o termo mais certo, mas essa dupla natureza, ela está presente em nós. Pecadores, mas justos. Pecadores, mas santificados. Então, essa natureza ela ainda está presente em nós. Então, quando eu falo de santidade aqui, quando a gente abordar esse tema, a gente vai sempre estar fazendo uma relação com o quê? Cristo nos santificando, o Espírito Santo moldando o nosso caráter. E o nosso intuito aqui não é jogar um bando de teorias para a gente poder assimilar intelectualmente. A ideia é a gente mudar de vida. A ideia aqui é que todos esses conceitos entrem no nosso coração ao ponto de a gente poder produzir esses frutos. Então, tá dando para acompanhar aí? Tranquilo? Beleza. Então a gente entende que a gente é pecador, a gente não tem mérito nenhum, mas por causa de Cristo nós somos santos. Então quando eu abordar a santidade aqui, eu estou falando do quê? Da obra do Espírito Santo em nós. Beleza? Então tá bom. Continuando aqui. Essa transformação, como eu já disse, ela é algo que está no pacote, ela precisa acompanhar. E tem até um versículo bíblico que eu queria deixar aqui registrado, que eu queria ler isso aqui, eu queria ler 1 Coríntios 6:20, rapidamente. Acho que nem precisa abrir, galera, senão a gente vai perder tempo, né? Precisava tentar deslanchar isso aqui, senão a gente não consegue terminar. Tá dizendo assim, 1 Coríntios 6:20, porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Percebem aqui já uma exortação à santidade? Então eu queria deixar um versículo aí para a gente poder ter como base. Quem nos escolheu foi Deus e não nós. E nesse texto, Jesus diz que a gente tem que glorificar Ele. O Paulo diz que a gente tem que glorificar Ele através do nosso corpo. Agora eu vou abrir mais um versículo aqui, João 15:16. Rapidinho. João 15:16 diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto,
e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. Aqui começa o nosso tema fruto do Espírito. Olha só, ele disse assim, e eu os escolhi e designei para quê? Que deem fruto. Eu os escolhi e designei. Se a gente pensar nisso como uma designação de Deus, a gente percebe que Jesus aqui está dizendo que, de alguma maneira, um dos propósitos principais do crente é dar fruto. É dar fruto. Quando Jesus vai falar as parábolas dele, eu não lembro qual é agora, mas ele fala, né, que a árvore que não gera fruto é cortada e lançada no fogo. Isso é muito sério, porque ele está ali falando de uma parábola que ele está refletindo ali o final dos tempos, a segunda vinda dele, e aquilo ali é uma palavra para nós. Então, dar fruto aqui me parece ser uma premissa básica de todo cristão. Se a gente não dá fruto, a gente está sendo como se fosse uma árvore morta. Então, é sério o negócio aqui. E vai começar a ficar sério, tá, gente? Não liga não. O evangelho é isso aí mesmo. Ele quer confrontar a nossa estrutura para a gente agir de acordo com a forma para glorificar a Deus, né? Ele diz bem aqui, eu escolhi vocês e designei para que deem fruto, a fim de tudo que peçam ao Pai, Ele vos conceda. Então, aqui ele usou a palavra, presta atenção, ele usou o fruto no singular. E isso aqui faz muita diferença, gente. Porque assim, o fruto quer dizer, porque a gente às vezes confunde fruto, aqui no contexto cristão, vamos dar um exemplo, em ganhar muitas vidas e fazer várias outras coisas. Mas presta atenção aqui, nesse texto específico, isso tudo é importante, a gente tem que ganhar vidas para Cristo, lógico que sim. Mas olha só, aqui ele está dizendo, o fruto. Em Gálatas 5, quando a gente leu lá, o fruto do Espírito sabe o que quer dizer, gente? Não são vários frutos, não são 9 frutos, é um fruto com 9 virtudes. Então presta atenção, o fruto é um só. Nós não estamos falando aqui de, o amor é uma coisa, a benignidade é outra coisa. Não, o fruto é um só. 9 virtudes dentro de um fruto. E você pode pesquisar isso, meu irmão, no original, você pode pesquisar isso aí em qualquer livro. É assim que a Bíblia está escrito, o fruto. Então assim, nós vamos ter que se concentrar, nós vamos esmiuçar cada uma dessas virtudes nos próximos domingos. Mas é importante que a gente entenda que o fruto é um só. Então quando a gente se coloca como, nesse versículo que Cristo disse aqui, a gente tem que lembrar que eu tenho que ter todas essas virtudes. No fim das contas, é isso que eu tenho que buscar do Espírito Santo. E nós vamos começar a trabalhar nisso agora. Olha só. De tudo que a gente possa desejar nessa vida, nada supera o fruto do Espírito. Por quê? Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o Espírito Santo passou a habitar em nós. E é por causa dele que o fruto é gerado em nós. E aqui eu quero fazer um exercício com vocês, só para que vocês entendam. Quando a gente começa a ler todas essas virtudes que englobam esse único fruto do Espírito, o que essas virtudes fazem? Eu posso olhar para todas elas e falar assim, agora eu vou fazer uma analogia aqui. Imagina na escola, eu não sou bom em português e geografia, mas sou bom em matemática e história, por exemplo. O que acontece quando esse cenário se depara na nossa vida? Aquela matéria que eu não vou bem, eu tenho que dar uma ênfase nela. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que me preparar para me poder conseguir assimilar aquela matéria e ficar dentro da média. Então, com o fruto do Espírito não é diferente. A gente precisa entender o seguinte, o trabalhar dessa santificação é do Espírito Santo, certo? Só que o próprio apóstolo Paulo fala que a nossa carne, ela luta contra o Espírito. Então a nossa carne sempre vai estar querendo o contrário do que é o fruto. Então, a gente vai ter talvez dificuldade numa área, numa dessas virtudes, diferente da outra. Talvez eu sou bom no amor, mas eu não sou bom na paciência. Talvez eu sou bom na alegria, mas eu sou ruim no domínio próprio. E por aí vai. Então, o que a gente tem que fazer com essas virtudes? A gente tem que trabalhar em cima delas. A gente precisa criar essa consciência e enxergar a nossa deficiência e poder trabalhar para que o fruto se torne completo na nossa vida. E aí sim, quando eu orar para o Pai e pedir, Ele vai me dar. Você percebeu? Essa associação aqui eu achei tremenda o contexto desse versículo, porque ele fala assim, eu designei para que vocês deem um fruto, e esse fruto permaneça,
a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, Ele lhes conceda. Cara, isso aqui é tremendo, cara. Isso aqui é uma fórmula tremenda do Evangelho. Porque quando a gente entende que essa frutificação, ela glorifica a Deus, meu irmão, a nossa vida está alinhada no propósito. Não tem nada mais que a gente possa desejar nessa vida do que frutificar. E agora tem uma coisa que eu quero falar para vocês aqui. Tem fruto que só vai acontecer, sabe como? No meio da discórdia. Benignidade, paciência, mansidão. Só no meio da luta. Meu irmão, é no meio de pessoas imperfeitas. E sabe o que a gente faz às vezes dentro da igreja? A gente vê uma pessoa com deficiência e a gente quer se sentir os bonzão em cima dela e achar que eu sou o melhor. E na verdade, cara, é ali que a gente tem que mostrar que a gente tem um fruto. A gente não é melhor que ninguém. A gente ou despreza, deixa a pessoa de lado, porque a gente se sente bonzão demais. A gente acha que a gente é, já estou aqui há 20 anos na igreja, esse cara aí não sabe nada, se achando bom. Só que Jesus Cristo está preocupado com isso aqui, com o fruto, meu irmão. E o fruto só é desenvolvido no meio das adversidades. Tem fruto. Você vai falar da alegria, mas eu posso ser alegre. Coloco a série do Friends lá na TV e vou dar risada. Deixa eu falar uma coisa. Tem alegria que só pode ser alegre quando você está com o outro. Quando você está com o outro. Tem características que talvez eu só vou desenvolver, só vai florear na minha vida, quando eu estou partilhando a minha amizade com o pastor Ricardo. Tem características minhas que é ele que provoca em mim. Porque a gente tem que estar junto. O propósito da igreja, quando a gente fala de comunhão, de unidade, é justamente isso, é tirar o melhor do outro. E o melhor muitas vezes é por causa do problema também. É por causa de coisas boas também. Mas o problema nos impulsiona, vamos chamar assim, a desenvolver esses frutos. Que muitas vezes a gente deixa eles ali meio escondidinho. A gente fica preocupado com aquela moralidade. Eu parei de fazer aquilo, quando eu era do mundo, eu fazia isso, fazia aquele outro, né? Aquelas regrinhas lá, né? Tem os princípios básicos, né? Quando você vai para a igreja. Eu parei de ouvir música do mundo, parei de beber e parei de fumar. E parei de ir para balada. Pô, legal, sou crente. Negativo. Isso daí é o princípio, é para você começar a entender aquele trabalhar que é o Espírito Santo que faz de santificar a gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. É muito mais fácil eu parar de ir para uma balada do que eu ter uma paciência piedosa com uma pessoa que não merece paciência, vamos colocar entre aspas. É muito mais fácil eu largar a bebida do que exercer amor com uma pessoa que talvez fez um mal para mim. Percebe a diferença? Então quando a gente coloca nesse aspecto, a gente vê a dificuldade, entre aspas, que às vezes a gente não enxerga. A gente acha que a gente está bem na fita com Deus porque largou esses maus hábitos. Mas na verdade, estar bem na fita com Deus é isso aqui, frutificar. Então, e aqui eu volto a falar. Trabalhar isso na nossa vida precisa estar muito afinado o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com a palavra, em oração, numa vida de comunhão, congregando. Tudo isso faz parte para alimentar a nossa vida espiritual e a gente desenvolver isso daqui. Amém? Tá dando para acompanhar aí, galera? Beleza? Tá certo. Então vamos lá. Aí você pode chegar para mim então e perguntar, Leandro, então, meu Deus, e agora? Se o fruto é um só, eu não estou conseguindo, eu consigo 2, e os outros 7, tá meio capenga. Como é que eu faço isso? Como que funciona isso na prática? E aí eu volto a dizer, gente, o fruto é um. Então se aquelas virtudes ainda não estão desenvolvidas em você, a gente precisa começar a trabalhar nelas. Isso daqui serve como um alerta para a gente poder fazer uma autoavaliação. Às vezes a gente acha que a gente está totalmente garantido na nossa salvação e a gente fica acomodado nesse aspecto. Mas na verdade, a gente não deve se acomodar. Como eu disse, a santificação está no pacote da salvação. Quando Cristo nos chamou, Ele chamou para nos salvar, para nos regenerar, nos santificar e nos glorificar. Então está no pacote. Então se aquilo não está acontecendo na nossa vida, vale uma reflexão, no mínimo. Eu pensar e falar, poxa, talvez eu não estou tão bem assim como eu pensava. E aí a nossa ideia aqui é provocar a gente nisso, para que a gente possa buscar em Deus essa transformação. Amém? Amém. Então tá. Olha só, a gente tem aqui, eu coloquei assim, como pode ser a nossa contribuição para desenvolver os frutos, né? E aí eu coloquei aqui uma outra analogia em relação a uma árvore. Vamos pensar numa árvore. Porque Cristo fez uma analogia, né? Eu não consigo dar fruto, né? A gente não dá fruto nesse sentido literal. Então ele está fazendo uma analogia com uma árvore. O que tem que acontecer para uma árvore dar bons frutos?
condições climáticas adequadas, a terra tem que estar fértil e bem, digamos assim, com os nutrientes corretos, e tem que regar, né? E aí, tem um imperativo bíblico que está lá em Gálatas no 5, no 16, que fala assim, ó: andai no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Olha só isso daqui, gente. Quando você vê na Bíblia uma palavra, presta atenção nisso aqui. Quando você lê assim, ó, andai, produzir, vivam, isso é um imperativo. O que esse imperativo significa? É uma ordem, tá? Quando a Bíblia usa essas palavras imperativos, elas estão querendo dizer, é para vocês fazer isso, você deve fazer isso. Esse deve ser o caminhar do crente, certo? Então quando você vê esses imperativos é uma coisa muito séria. E aqui nós estamos vendo esse imperativo. Vivam segundo o Espírito, ou andai no Espírito, em algumas traduções. E vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então beleza. Quando a gente tem essa frase, esse imperativo, a gente tem que pensar, bom, então eu preciso andar no Espírito. E aí, como que a gente faz isso? Cultivando a árvore, não é verdade? Ele fez a analogia da árvore, então a gente tem que trabalhar como se a gente fosse uma árvore para frutificar. E aí a gente precisa fazer o quê? Ter as condições climáticas adequadas. O que é uma condição climática para um crente? Vamos pensar aqui no nosso contexto do mundo. A gente está dentro do mundo. O que o mundo oferece, né? Quais são as condições climáticas? Qual é o clima que o mundo tem para nos dar? Um monte de coisas deturpadas, conceitos que ferem o evangelho, um monte de coisa que está ali para roubar nossa atenção, muitas vezes. E como a gente já falou aqui até nas quartas-feiras aqui na célula, sobre a questão de querer roubar o nosso tempo com coisas que não são pecado. Não é especificamente pecado, mas quer roubar a nossa atenção, quer tirar o nosso tempo com Deus. E aí, essas condições climáticas afetam a nossa caminhada cristã. Então aqui, como que a gente pode fazer para mudar isso? E aí eu vou ter que apelar um pouco também para aquele conteúdo lá, que é mudar a nossa liturgia, mudar a nossa forma de conduzir a nossa vida. Ela precisa ser regada de elementos que nos remetem a Cristo. Então, por exemplo, quando eu estou na minha casa, o que eu posso fazer para que toda essa condição climática me favoreça a ter os frutos do Espírito? Como que eu posso fazer isso? Aí eu posso, através de ter um tempo devocional com Deus, né? Sabe lá como Jesus explicou? Fecha a porta do teu quarto, vai lá em secreto, que em secreto o seu pai vai te responder. Tudo aquilo ali são princípios que Cristo deu de relacionamento nosso com Deus. E aí, porque às vezes a gente, e tá certo fazer isso, tá gente? Ó, presta atenção, eu não estou criticando não, presta atenção nisso aqui. A gente às vezes foca no coletivo, na nossa adoração coletiva, que ela é necessária e talvez a mais importante, só que a gente esquece às vezes da nossa intimidade com Deus no individual. O individual, ela vai produzir elementos em nós que vai refletir no coletivo. Então, por exemplo, se eu não tenho uma espiritualidade boa na minha individualidade, o que vai acontecer quando eu estiver no coletivo? Eu vou refletir aquilo que eu sou lá fora, a não ser que eu seja um mascarado, né? A não ser que eu viva uma vida dupla. Mas, em via de regra, a minha vida vai se refletir na comunidade. E aí eu preciso que a minha vida reflita a realidade. Ninguém quer ser hipócrita aqui, né, gente? Por favor, né? A gente está querendo viver o evangelho de verdade e a gente quer honrar Deus com a nossa vida. Então, a gente precisa alinhar o que a gente é no particular, fechando a nossa porta, com o nosso coletivo. A gente vive, infelizmente, num tempo... E olha, eu vou dizer aqui com muito amor, sabe, gente? Porque eu amo a igreja, eu amo a casa do Senhor, eu acho que a igreja é a ferramenta tremenda que Deus usa para poder propagar a salvação para o povo. Mas, às vezes, eu não culpo tanto as pessoas desigrejadas, sabe? Eu me coloco no lugar delas. Porque tem um movimento, não sei que às vezes as pessoas não sabem aqui, mas tem um movimento muito forte de desigrejado no Brasil. Por que aconteceu esse movimento de desigrejado? E o que isso quer dizer? É uma pessoa que ela saiu da igreja porque ela disse que não precisa da instituição e ela pode viver o cristianismo dela isolada, dentro da casa dela, sozinha. Tá? Isso é o desigrejado. E quais são os argumentos dessas pessoas? Ah, porque lá na igreja é muita hipocrisia. Ah, porque lá na igreja o pessoal não sabe lidar com o problema das pessoas. Ah, então, esse tipo de discurso do desigrejado, infelizmente, ele é muito presente na nossa realidade.
Muito presente. Por isso, eu clamo, para que a gente pegue esses frutos do Espírito aqui, ó, e foque totalmente na nossa vida a partir de hoje nisso aqui. Porque é isso aqui que vai produzir uma coisa chamada amor, que é o primeiro que está na lista lá, que vai fazer essas pessoas desigrejadas olhar e falar, mano, tem coisa diferente ali. É esse amor que eu quero viver. Eu não quero aquele negócio superficial que está acontecendo nas igrejas, não. Porque, infelizmente, os pastores estão aqui que não pode negar isso. É o que está acontecendo. As igrejas estão pregando uma coisa e as pessoas estão fazendo outra. É aquilo que eu falei, aquela hipocrisia. Esse senso de hipocrisia, gente, ele reflete na comunidade. Não tem jeito. Se você chegar aqui, vendo eu aqui falando bonito, conheça a Bíblia, seja lá o que for, e você me vê agindo, sei lá, maltratando minha esposa, ou me vê fazendo alguma atitude que não seja coerente com isso aqui, o que vai acontecer? Eu não tenho crédito nenhum mais para vir aqui falar para vocês. A nossa vida tem que ser coerente com o que a gente fala. Amém? Até aqui? Então assim, o que eu quero, a minha proposta aqui, gente, é assim, a gente tentar fazer com que esses frutos, sabe, eles possam, não é para nós isso aqui, não é para nós, é que a gente possa transbordar isso aqui e as pessoas serem contaminadas com isso aqui. No fundo, o nosso objetivo é quando lá fora a gente regar a nossa vida, a gente plantar a nossa árvore junto ao ribeiro, a gente poder vir aqui, ó, e jorrar água, vida, água viva para as pessoas que chegarem até aqui. Então o nosso objetivo é esse aqui. Então quando eu falo de como a gente pode fazer para mudar as condições climáticas lá fora, é transbordar aquilo que a gente vive em Deus. É no nosso trabalho, é quando a gente vai na fila do mercado e aquela pessoa que está ali na nossa frente está reclamando que a fila está demorando e você começa a conversar com ela e fala do amor de Deus para ela. É nesses momentos que a gente possa trazer uma palavra de vida para as pessoas. E quando a gente está vivendo isso, essa palavra ela sai automaticamente, ela sai naturalmente. Quando eu falei aqui que eu não quero só jogar um monte de teoria para a gente ficar aqui absorvendo intelectualmente, a ideia é justamente essa. A gente precisa pegar esses conceitos e tornar verdade na nossa vida. Então, ao ponto disso ser, sabe, parte integrante das nossas atitudes. Eu não preciso pensar para agir com... Isso já é meu, sabe assim? Tem que colar na nossa estrutura. É tal qual quem dirige aqui sabe, né? No começo que você vai dirigir, pisar lá, engata, tira o pé devagarzinho, acelera. Você está pensando em tudo, dá seta ali pro farol. Depois, você nem está vendo o que está fazendo. É tão automático que seja dessa forma. Que o Evangelho seja dessa forma na nossa vida. Amém? Amém. Olha só. Aí eu queria também aqui ler rapidinho, nós já estamos acabando que o tempo está indo, né? Mas olha lá. Aqui tem uma fábula que eu achei ela bem interessante também, uma analogia. Eu gosto de fazer analogia, tá, gente? Se estiver exagerando, você fala, pode contar a historinha, mas é que eu acho que assim, conecta. E eu acho que é isso aí, sabe? Então é só mais essa, tá? Essa analogia aqui é o seguinte, ela diz assim, ó. Um jovem índio descobriu uma grande injustiça que um membro de uma tribo havia praticado contra ele. E tomado pela raiva, ele foi buscar os sábios para aconselhá-lo. O velho índio olhou fundo nos olhos do seu neto e disse: Eu também, meu neto, às vezes sinto grande ódio daqueles que cometem injustiça, sem sentir qualquer arrependimento pelo que fizeram. Mas o ódio corrói quem sente, e não o ofensor. É como tomar veneno desejando que o outro morra. É como se existissem dois lobos dentro de nós. Um deles é bom e não faz mal. Ele vive em harmonia com todos ao seu redor e não se ofende. Ele só luta quando é preciso fazê-lo e sempre da maneira correta. Mas o outro lobo, ele está cheio de raiva. A coisa mais insignificante é capaz de provocar nele um terrível acesso de raiva. Ele briga com todos, o tempo todo, sem nenhum motivo. Sua raiva e ódio são muito grandes e ele não mede as consequências dos seus atos. É uma raiva inútil, pois sua raiva não muda nada. Às vezes, é difícil conviver com esses dois lobos dentro de nós, pois eles tentam dominar o nosso espírito. E o garoto olhou para ele e disse: Mas qual deles vence? E o seu avô respondeu: Aquele que nós mais alimentamos. Então, aqui, cara, quando a gente fala de como que a gente vai agir pelo Espírito, como na prática eu posso colaborar com isso? Lembrando que dentro de nós existem dois lobos. Qual lobo? Homem pecador, pecado de Adão. O outro lobo, o Espírito Santo, aquele que nos santificou. Qual você quer alimentar? Cara, isso diz muito sobre a nossa vida, sabe? Quando a gente reage às situações
baseadas naquele lobo que a gente tá mais fácil de alimentar. Por que tá mais fácil? Porque, como nós lemos aqui, a nossa carne está militando contra o espírito. Então, se eu não estou fortificado no espírito, é muito mais fácil alimentar o lobo da carne. Então, eu trouxe essa analogia, eu acho que ela simboliza bem como que é a nossa natureza. Lobo mau, o velho homem, que está lá gritando, querendo nascer de novo. E o lobo bom, que é o Espírito Santo, querendo nos convencer do contrário. Querendo nos convencer? Sim. O Espírito Santo é ele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então é ele. Eu quero bater muito nessa tecla, pastor, porque eu quero que a gente entenda isso. Não é um mérito nosso, é ele que faz. Por isso a gente tem que clamar. Quando a gente entende a nossa natureza pecaminosa e o quão pecador nós somos, isso nos dá um subsídio muito grande de que a gente deve o tempo todo estar clamando a Deus por misericórdia para ele nos mudar, para ele nos transformar. E como a própria Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Por que a Bíblia deu essa advertência? Não é porque é bonitinho, não, é porque é a verdade. A gente se sentir bonzão não vai resolver nossa vida não, cara. A gente tem que sempre lembrar o quão miserável nós somos. É isso que vai fazer a nossa dependência com Deus. E às vezes, infelizmente, no meio cristão, vou aqui falar mais um pouco assim a respeito do... Porque o nosso meio a gente precisa tratar, gente. Isso às vezes está na boca do povo. Tem termos que são usados errado. Por exemplo, autoridade, poder. Esse tipo de termo, ele está tão desgastado no nosso meio e ele tem uma conotação às vezes errada. E as pessoas usam isso para abusar dos outros. Então, é muito melhor a gente usar termos do tipo humildade, miserável, porque isso vai lembrar quem a gente é e o como nós carecemos de Deus. Esses termos, eles fazem muito mais sentido para a nossa vida cristã, porque é isso que vai sempre nos lembrar, que a gente possa sempre estar com essa certeza: eu sou miserável, mas Deus é meu Pai. Eu sou miserável, mas Deus morreu por mim. Eu sou miserável, mas Ele comprou com o sangue dele o meu pecado para eu ser glorificado no final. Para eu ser glorificado no final. A gente vai ser glorificado com Deus. E cara, quando a gente pensa nessa obra de uma forma mais abrangente, a gente quer... o apóstolo Paulo, vou dar um exemplo do apóstolo Paulo para não ficar só no meu conceito aqui. O apóstolo Paulo no começo ele falava assim: porque dentre todos eu sou o pior dos discípulos. Aí um pouquinho mais para frente Paulo fala: porque dentre... putz, agora eu não lembro exatamente como foi, gente, mas assim, basicamente ele fala assim: dentre os discípulos eu sou o pior. E no final da vida dele ele fala assim: dentre os homens eu sou o pior dos pecadores. Então o apóstolo Paulo ele usou essa lógica que eu estou falando aqui para vocês agora. Quanto mais a gente se diminui, quanto mais a gente enxerga o quão pequeno nós somos, mais Deus é glorificado na nossa vida. Quando eu sou fraco, sou forte. Muito bem, Kleber, é isso aí. A Bíblia está recheada desse conceito. Só que a gente se apropria só do poder, da glória, a gente quer às vezes aquilo que nos gera em nós algo momentâneo ali, um êxtase talvez, sei lá. Mas na verdade, gente, vamos reconhecer como nós somos pequenos. É isso que vai mudar a nossa vida. Amém? Então tá bom. Olha só, aqui eu deixei uma definição um cara que eu gosto muito, Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim, o fruto do Espírito é a manifestação externa da obra interna do Espírito Santo. Então, a gente, e aqui eu já estou para encerrar mesmo, tá, gente? Essa obra interna do Espírito Santo, ela tem uma chave aqui que eu acho legal a gente deixar aqui como conceito também para a gente encerrar. Eu vou ter que fazer mais uma analogia, velho. Vou ter que fazer mais uma. A frase diz assim: o Espírito é a manifestação externa da obra interna do Espírito Santo. Da obra interna. Então assim, olha só, o que quer dizer essa manifestação externa de uma obra interna? Vou ter que dar outra analogia, e agora eu prometo que é a última. Imagina o seguinte: eu chego em casa, estou sentado no sofá lá, assistindo TV, e minha mulher chega na casa e fala assim: amor, vem lavar a louça? Aí eu pego, olho para ela e falo assim: amor, lava a louça. Deixa eu quieto aqui, acabei de chegar do trabalho, estou cansado. Eu falo: poxa amor, também cheguei do trabalho, estou cansado também. Então, aí fica aquela discussão, né? Aí no fim você fala: tá bom, eu vou lavar essa louça, vai, dá licença. Presta atenção aqui na interpretação. Aí ela pega e fala: não precisa mais, eu não quero que você lave mais a louça. Aí ela pega e fala para ela assim: mas amor, como assim, meu? Que história é essa? Você está falando para me lavar a louça, eu estou falando que eu vou lavar a louça, você não quer que eu lave mais a louça?
Aí ela fala assim, não, você não entendeu. Eu não quero que você lave a louça. Eu quero que você queira lavar a louça. Ó, presta atenção nisso aqui, gente. Isso aqui é forte, cara. Ó, Fala Deus. Deus, Fala Deus. Ele não quer que a gente siga um bandinho de regras, um bandinho de preceitos, não fume, não beba, blá blá blá. Ele não quer que a gente siga. Ele não quer que a gente não queira mais fazer aquilo. Ele quer transformar a nossa estrutura. Ele quer mexer aqui dentro, ó. Ele quer no coração. Ele não quer saber de ritualística. Ele não quer. Ele quer saber do nosso coração. Então Ele quer que a gente queira amá-lo. Ele quer que a gente queira produzir os frutos do Espírito. Ele quer que a gente queira glorificá-lo. É isso que Ele quer. Então quando a gente fala dessa obra externa, que é refletida por causa do nosso interno, é isso que Ele está falando. Os frutos têm que gerar, porque algo aqui dentro já foi modificado, e a gente não quer mais saber daquilo que era passado. A Bíblia fala, né, que aquele que é transformado por Deus, ele não anda mais segundo a carne morreu, ele morreu para a carne. Quando a gente é batizado, a analogia do batismo é o quê? Você morre e você nasce uma nova criatura. Aquilo ali tem um simbolismo profundo. Por quê? Porque você é lavado por Deus para uma nova vida. Então esse que é o propósito do que nós estamos falando aqui. Então isso aqui foi só uma introdução, gente, do que é os frutos do Espírito. E eu queria provocar na gente justamente uma vontade de querer desenvolver isso. Eu quero que a gente queira produzir os frutos do Espírito. Eu quero que a gente deseje ardentemente viver essa verdade. E a gente vai perceber ao longo do estudo que não é fácil. Durante as ministrações a gente vai perceber o seguinte: nossa, mas eu estou tão longe disso aqui ainda. E é isso que a gente quer, porque a gente quer amadurecer, a gente quer crescer. A Bíblia fala para a gente ser como criança, mas não infantis. Ela quer que a gente seja como criança na inocência, porque na dependência de Deus, mas não infantis. A gente precisa crescer, e o que a gente quer é isso: formar cristãos fortes, que preguem o Evangelho, e que a nossa vida lá fora possa produzir esses frutos. Porque é para isso que a gente veio, para produzir fruto. Amém? Amém. É até aqui, gente. Amém. Beleza? Amém.